Exemplo 2. No exemplo 2, então, pede para calcular a área da superfície vertical delimitada superiormente pelo gráfico do paraboloide f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e inferiormente pelo arco do círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então quer dizer que a curva que eu vou considerar embaixo, né, no plano xy, é a parte do círculo, né, do círculo de centro 0 e raio 1, que pertence ao primeiro quadrante, né, que é x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0. E em cima, o valor da função vai ser o nosso paraboloide, que é x² mais y². Tá? Então, como que fica o valor desta área? Essa área, como a gente já viu, ela coincide com a integral de linha. Então, o que a gente quer encontrar é a integral de linha, né, sobre a curva gama, né, então, gama vai ser a curva parametrizada que é dada por esse círculo. Né? Então, gama de t, a parametrização do círculo, a gente conhece, é cosseno t, seno t. Agora, para obter somente essa parte do círculo, né, que é do primeiro quadrante, que é x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0, então, se eu olhar para o círculo, o que está no primeiro quadrante é quando o ângulo varia de 0 até π sobre 2. Então, o ângulo varia de 0 até π sobre 2. Essa é a angulação que a gente tem. Tá? Bom, então temos a nossa função, temos a curva. Então, o que eu quero, a área, ela vai ser dada pela integral de linha. A integral de linha, a gente precisa saber da composta da função com a curva gama e precisamos saber também da norma do gama-linha. Então, ou seja, a gente precisa do gama-linha de t. Gama-linha, então eu vou derivar coordenada a coordenada. Derivada do cosseno, seno. Menos seno, né? Derivada do cosseno, menos seno. E derivada do seno, cosseno. Ok? Então essa aqui é a derivada. Então como que vai ficar a nossa integral? Nossa integral sobre gama de f de xy ds vai ficar a integral de 0 a π sobre 2 de quanto? Da função f composta, né? Então no lugar de x eu vou colocar cosseno de t, então vai ficar cosseno ao quadrado de t mais y ao quadrado, que é seno ao quadrado de t. Então essa é a nossa função composta com a nossa curva gama, vezes a norma do gama-linha. Ou seja, a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, dt. Ok? E como vai ficar então? Então isso aqui vai ficar a integral de 0 até π sobre 2. Aqui a gente vai ter então cosseno quadrado mais seno quadrado, 1. Aqui vai ficar seno quadrado mais cosseno quadrado, 1. Então isso aqui vai ficar 1 dt. Bom, pessoal, então aí tem um errinho aí na apostila, que quando ele considera a função f aplicada sobre a curva gama, ele considera 2 seno ao quadrado. Então é como se fosse x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Mas na verdade a função, o paraboloide que ele dá aí, não tem o 2 aí na frente, né? Então, por isso que deu o valor diferente aí na integral, tá? Então, a integral de 1 dt é t avaliado de 0 a π sobre 2. Então, quer dizer que a área é π sobre 2 unidade de área. Tá? Então, quer dizer que a área dessa superfície, né, desse semiarco que a gente limita, né, e sobe até no paraboloide, geometricamente, o que significa isso, né? Então é como se eu tivesse, né? Vamos tentar desenhar aqui geometricamente. Então a gente tem aqui o semicírculo, né? Uma parte do círculo aqui. Então ela vai subir no paraboloide. Então aqui a gente tem o paraboloide. Então a gente sobe aqui na altura.
Então é exatamente essa superfície aqui que a gente está medindo a área, né? Eu tenho aqui uma parte do círculo, aqui eu tenho o paraboloide de revolução, né? X quadrado mais y quadrado. E aí eu vou subir até nessa parte aqui. Então exatamente essa área aqui é π sobre 2.